Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à semana do Design Floral em Foco. Essa semana a gente vai estar apresentando uma série de vídeos aí para vocês e esse primeiro, como ser um design floral de sucesso. Então eu vou convidar vocês a assistir esse vídeo até o fim, porque eu vou apresentar para vocês 7 dicas super importantes que vão auxiliar bastante para tornar você um designer floral de sucesso, tá certo? Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero compartilhar uma frase com vocês que para mim ela tem uma extrema importância, né? Porque ela realmente guiou muito a minha vida até aqui. E essa frase, ela foi me dada de presente, né? Por uma pessoa que acompanhou muito o meu crescimento, tá? Desde pequeno, né? Essa pessoa sempre me ensinou uma série de coisas. Uma delas exatamente, eu lembro que quando a gente saía na rua, ele sempre ficava me fazendo uma série de perguntas, né? O que é que você está olhando nesse momento? Aí eu dizia, estou olhando isso, isso e isso, e um pouco além. Eu estou vendo isso, isso e isso, vai um pouco mais, né? E era muito engraçado que às vezes eu ficava sem saber por que ele me fazia tantas perguntas quando a gente saía na rua, né? E hoje eu consigo compreender o que ele estava exercitando em mim. Esse olhar diferenciado para que realmente a gente sempre possa capturar cada vez mais as informações que estão ao nosso redor. E para mim é muito importante, porque realmente, além de eu gostar muito dele, é uma pessoa que eu estimo bastante, né? Ele realmente configurou muito o meu olhar. Ele fez eu observar coisas que antes eu não observava. E isso fez eu crescer. Isso fez realmente eu ter um olhar mais diferenciado para uma série de coisas. Mas é um exercício, né, gente? E a gente precisa exercitar constantemente. E ele sempre falava uma frase: a paixão aumenta em função dos obstáculos. Isso é uma frase de Shakespeare, né? E eu acho essa frase fantástica, porque realmente, quando a gente se depara com uma série de obstáculos, a gente vai crescendo. Então eu quero, antes da gente começar, eu quero trazer vocês para essa ideia. A gente muitas vezes vai nos deparar com muitos obstáculos. Nossa vida é cheia deles, né? Mas eu quero que a gente consiga ter ferramentas para que a gente possa ultrapassar. E as dicas que eu vou dar para vocês são ferramentas que de repente podem auxiliar um pouco a vocês ultrapassarem esses obstáculos. Vamos para a dica número 1. Mas antes da gente chegar nessa dica número 1, eu quero falar de uma coisa que me move bastante, gente. As pessoas que me conhecem já sabem um pouco disso. O que me move bastante é a paixão pelo aquilo que eu faço, né? Eu acho que essa é a maior dica, é a grande dica que eu vou deixar aqui logo de início, né? Eu sou totalmente apaixonado por aquilo que eu faço. Eu sou apaixonado pelas composições florais que eu faço, eu sou apaixonado pelas decorações, eu sou apaixonado por estar aqui também, tá? Apresentando para vocês uma série de conhecimentos. Então eu faço todas as minhas coisas com muita paixão. E eu quero que elas estejam sempre muito bem apresentadas, tá? Então, isso é uma das forças que realmente sustenta muito o meu trabalho. A minha paixão por tudo que eu faço. Então, eu acho que essa é uma dica que é fundamental. É preciso ter muita paixão para empreender nessa área, não é verdade? Vamos lá. Dica número 1. Como a gente sabe que o designer ele tem a questão de ser funcional e eu preciso criar aí uma função devida para o meu cliente, né? Muitas vezes eu vou ter que fazer e criar algo que realmente possa atender a expectativa desse cliente. E é claro, a gente precisa se apoderar bem de todas as ferramentas, todas as técnicas que envolvem o design floral. Então, para isso, eu preciso conhecer muito bem o meu trabalho. Conheça-te a ti mesmo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido essa frase. Essa frase é de Sócrates, né? Um filósofo grego que nos traz aí muitas informações e essa é a minha dica para vocês. Conheça-te a ti mesmo. Gente, nós precisamos saber nesse momento quais são as nossas necessidades, quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Então, o designer floral ele precisa estar antenado com isso, ele precisa ter esse conhecimento, até onde eu posso ir. Porque muitas vezes, sem eu ter essa perspectiva, eu posso começar a criar grandes problemas junto aos nossos clientes. E isso é uma das coisas que não é bacana. Então eu preciso saber até onde eu posso ir, qual o passo que eu posso dar adiante.
Tá certo? Então, muitas vezes, por exemplo, vamos citar um exemplo, um cliente chega, quer um arranjo para depois de amanhã, você não conhece bem a técnica de montagem daquele arranjo e você fala para ele, não, eu vou te entregar, e de repente você não consegue entregar aquilo que o cliente te pediu. Ora, você precisa conhecer as suas limitações. Se de repente aquela técnica não é tão favorável a você, de repente você não conhece muito aquela técnica, você precisa de uma segunda opção para de repente poder atendê-lo, porque você não está familiarizado com aquela técnica, você tem um curto espaço de tempo e você precisa entregar o trabalho para ele. Então, essa conversa sincera, porque a partir do momento que eu coloco muito essa frase, conheça-te a ti mesmo, de Sócrates, quando ele fala, você precisa se conhecer, você precisa saber até onde você pode ir. Então, essa é uma dica muito importante. Você não pode ir além daquilo que você pode fazer. Então, se você não pode, então você comunica, tá? Não é nenhuma fraqueza isso. Tá certo? O cliente, ele prefere ter um resultado muito positivo do que você efetivamente esconder de repente essa falta desse conhecimento e ter problemas com esse cliente. E aí vale a grande dica, né, gente? Não prometa aquilo que você não pode entregar. Tá certo? Isso daí é fundamental. Eu sempre falo, não façam isso. Vocês estão realmente queimando todas as etapas para seguir adiante nesse mercado. Então, não ofereça algo se você não pode se comprometer a entregar esse algo, tá certo? E aí eu gostaria de fechar com mais outra frase de Sócrates, né? Que ele fala que só sei que nada sei. E realmente, gente, nós precisamos continuamente estar obtendo informações e conhecimento a todo momento. A gente não pode parar. Então, o nosso trabalho, ele exige que a gente tenha muita informação, muito conhecimento. Então, conhecer realmente as minhas limitações, ele é importante. Então, essa é uma dica para você. Vamos lá? E aí? Até agora nós já falamos duas dicas importantes, né? Conhecer o trabalho profundamente, conhece-te a ti mesmo, não é? Segunda dica. Vocês estão gostando? Não esqueçam de deixar os comentários ou qualquer feedback que vocês queiram me deixar aqui abaixo, tá certo? Ou utilizem os meios de comunicação que vocês têm aí comigo. A dica número 3 é: busque conhecimento sobre o design floral. André Salute fala que dúvida não é ignorância, é a busca pelo conhecimento. Tá certo? Então, quando eu estou em dúvida numa série de coisas, eu começo a buscar uma série de conhecimentos. E esses conhecimentos, essa dica que eu estou falando para vocês, é que vocês precisam buscar conhecimentos, mas não só os conhecimentos centrados no design floral. Vocês precisam extrapolar isso, vocês precisam buscar outros caminhos também que possam trazer informações relevantes para vocês. É aquilo que eu sempre falo, é necessário pensar fora da caixinha? Sim, mas eu preciso buscar informações que possam alicerçar muito o meu conhecimento. Hoje a gente sabe que a internet está lotada de informações por aí, tá certo? Eu preciso saber separar as informações que são boas e as informações que são ruins. Eu não devo eliminar as ruins, eu tenho que manter também elas ali. Por quê? Porque eu preciso me certificar que de repente eu não posso cometer aquele tipo de erro que está centrado ali naquela imagem, ou naquele arranjo, ou naquela decoração. Então, esse aprimoramento no design floral, ele passa por técnicas, ele passa por ferramentas, tá certo? Que são fundamentais para você apresentar um excelente trabalho. Então, realmente eu preciso me aprofundar, e esse aprofundamento, ele é amplo, ele não é restrito, tá certo? Ele é bem amplificado em várias áreas, tá certo? Então, e que áreas são essas? Eu preciso buscar também informações na arquitetura, nas linhas dessa arquitetura, eu preciso buscar informações na história da arte, é muito importante a história da arte, sim. Eu preciso buscar informações no design de interiores, principalmente para os decoradores, é necessário ter um pouco dessas informações, tá? É necessário eu ter conhecimento de mecânicas diferenciadas, técnicas diferenciadas, tá? Então, composições, técnicas, como é que eu faço determinadas montagens para que realmente o arranjo fique equilibrado, fique harmônico e aí vai, né? Então,
eu preciso constantemente buscar informações, e essas informações elas não precisam estar só centradas dentro da minha área, dentro das flores, dentro das composições florais. Eu preciso ampliar. Então, vale essa dica para vocês também, tá bom? E é claro, gente, todo conhecimento, tá, faz você ir saindo um pouco do quadrado onde você muitas vezes está instaurado. Tá? Então, durante toda a minha vida, eu sempre busquei muitas informações, muito conhecimento, tá? Que puderam aí aprimorar muito o meu trabalho de designer hoje. Tá certo? Então, eu fui buscando uma série de informações, pesquisas, muitas pesquisas, né? Pesquisas em diversas áreas. Uma das coisas que eu adoro estudar são as cores, tá certo? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente com vocês, tá? Então, são elementos que realmente me faz bem e que podem aprimorar muito o meu trabalho. Então, cada vez que eu cresço um pouco mais em termos de conhecimento, eu estou saindo da caixa, eu estou saindo da caixa, eu estou saindo da caixa. Então, essa é uma dica muito importante para vocês. O conhecimento que vocês podem ter se aprofundando no design floral pode fazer vocês saírem totalmente da caixa nesse momento, tá bom? Vamos para a dica número 4. Pessoal, eu gosto das coisas muito organizadas e muito planejadas, tá? Então, essa dica, tá? Ela vai indicar primordialmente uma coisa. Se você não conseguir se organizar e se planejar direitinho, vocês podem criar uma grande confusão para vocês. Porque a dica número 4, crie uma biblioteca de referências. Ora, criar uma biblioteca de referências, ela pede planejamento, ela pede organização. Então, por isso que eu falei anteriormente, é necessário que nessa etapa você seja muito organizado e muito planejado para ter uma biblioteca de referências. E essas referências podem ser boas e ruins, tá? Eu prefiro que as duas estejam ali, tá? É muito importante que elas estejam juntas para que eu possa fazer comparativos. E, primeiro, as melhores para que eu possa cada vez mais tornar o meu trabalho próximo a elas, e as ruins para que eu não cometa os mesmos erros que as outras pessoas cometeram ali nas composições. Então, essa biblioteca de imagens, ela vai ser muito importante para que você possa atender melhor o teu cliente. E é claro, ela não precisa se centrar apenas no design floral, tá? Busquem uma série de referências. Essas referências pode ser uma textura que você viu muito bacana ali na rua. Essa referência pode ser uma foto de uma obra de arte super bacana, pode ser uma escultura. Então, comecem a ampliar para que realmente vocês tenham várias referências. Principalmente quando a gente trabalha com eventos temáticos. Quando a gente trabalha com eventos temáticos, eu preciso ter muitas referências. E essas referências eu busco exatamente nesses bancos de dados. E esses bancos de dados têm que estar muito bem ordenados. Então, eu posso ter vários tipos de ordenação. Uma das coisas que eu gosto muito é separar, muitas vezes, todas essas referências por cores, primeiramente. Tá certo? Por quê? Porque muitas vezes quase todos os detalhes de decoração ou muitas vezes o arranjo, a gente fala da cor. Então, eu vou muitas vezes organizar toda a minha biblioteca através das cores, tá certo? Então, uma dica importante. Vamos lá. A dica número 5 é: receba opiniões com uma mente aberta. Gente, é muito importante a gente receber essas opiniões. É muito importante que o nosso trabalho possa ser apresentado para pessoas que possam nos dar um respaldo positivo. Uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente confia, para que realmente possa me auxiliar e que possa fazer o meu trabalho crescer. Então, é muito importante a utilização de opiniões. E eu sempre falo que a gente precisa de duas opiniões. Uma opinião de alguém muito técnico, tá certo? Daquela pessoa que vai te colocar uma série de argumentos bem técnicos para falar do seu trabalho, e aquela pessoa que vai apenas sentir, aquelas pessoas que vão apenas olhar o seu trabalho e vai dar uma informação que, se gostou, se não gostou, se está bonito, se não está bonito, essas informações também são importantes. Então a gente precisa desses dois contrapontos. Tá? Então, eu preciso de um trabalho de uma opinião muito técnica, e eu também preciso de uma opinião que não seja tão técnica, mas que seja sentimental. Tá certo? A partir do momento que a gente está montando um trabalho que carrega um sentimento muito forte. Tá? Então, essa é a minha dica número 5. Sempre é importante isso, sempre importante.
ter esse feedback, a gente precisa constantemente avaliar, porque muitas vezes no dia a dia do nosso trabalho, a gente vai cometendo algumas falhas que às vezes a gente não consegue observar. Na correria do dia a dia, principalmente eu sei que quem tem lojas, quem trabalha com muitas decorações uma atrás da outra, muitas vezes não para resolver alguns pontos, tá? E às vezes essa opinião que vem ali de fora pode auxiliar bastante vocês, tá? Então, receber opiniões, né, com uma mente aberta, ela vai auxiliar muito no trabalho como um todo, gente. Você já faz isso? Você já pede opiniões assim de pessoas mais técnicas e de pessoas que não têm um conhecimento técnico tão grande para que você possa ir ajustando um pouco mais o seu design, né? Então, essa é uma dica também que eu sempre falo. Eu sempre gosto de opiniões, eu sempre gosto de escutar o que as pessoas estão sentindo diante daquilo que eu estou apresentando para elas, tá certo? Então, essa é uma dica também muito valiosa. Vamos lá? A dica número 6 é: não fique tentando criar obras de artes em todos os seus trabalhos. Olha, a gente sabe que às vezes a gente faz assim trabalhos, uma decoração, um arranjo super bacana, que a gente olha para aquele arranjo e diz, nossa, tá perfeito, tudo tá perfeito, todas as composições, todas as formas, eu realmente consegui criar um elemento muito interessante, né? Então, e na visão nossa, aquilo realmente está com todos os aspectos técnicos resolvidos, então ele está quase perfeito. Né? Ou perfeito dentro das nossas informações, dentro do nosso conhecimento. E aí você fica com aquela ideia de que, nossa, esse arranjo ele precisa realmente ir para um portfólio, ele precisa estar nas redes sociais, eu preciso chamar a atenção para isso porque isso ficou muito bacana. Uma decoração ou um arranjo. Então, para que não haja muitas frustrações, eu dou essa dica para vocês. Não tente sempre criar uma obra de arte. Tente resolver o problema que o cliente quer. Porque muitas vezes o cliente quer algo que às vezes você não vai conseguir chegar a essa perfeição do que você imaginava. Nossa, se eu colocasse isso aqui, isso ficaria muito bacana, mas o cliente não gosta disso. Tá certo? E aí eu tenho que criar um outro mecanismo. Por quê? Porque a atenção total tem que ser para a resolução que você vai oferecer ao cliente. Então, muitas vezes essa oferta faz com que você não chegue a um resultado que você, dentro das suas concepções, ficaria perfeito. E aí você começa a criar algumas frustrações. Então, é uma das coisas que eu falo para vocês. Então, não tente fazer todas as composições, todas as decorações uma verdadeira obra de arte, porque muitas vezes não vai sair, tá certo? E você não precisa se frustrar, porque a expectativa muitas vezes do outro está alcançada, tá? Mas você de repente gostaria de suplantar as suas expectativas, então nesse momento você se segura um pouco, vamos para o próximo trabalho, tá certo? E aí, como é que a gente está até aqui? A gente já passou aí por 6 dicas, né? Eu espero que essas dicas possam estar aí fazendo com que vocês possam se movimentar mais, para que vocês realmente possam buscar caminhos que possam trazer resultados aí bem bacanas para vocês, tá bom? Então, tudo bem até agora? Não esquece, deixa comentários, faz perguntas, eu posso estar respondendo para vocês. E vamos para a última dica, tá certo? E essa dica número 7, que eu acho ela fundamental. Para quem já passou pelas minhas salas de aula, ela vai entender bem o que eu vou falar agora, né? Porque a minha última dica para vocês é quando bate aquele desespero em onde a gente não consegue criar nada, não sai nada, Orlando, não sai nada, né? Eu não sei o que fazer. Então, nesse momento, é hora de sair, é hora de dar uma volta. Saia do local de trabalho e dê uma volta. Essa é uma dica importante. Tá? Por quê? Porque eu digo que ela é uma dica que ela não acaba com a sua produção. Não, ela é uma forma de você sair, se desligar um pouco e voltar com melhores resultados. Sai, dá uma olhada no seu redor. Ora, é hora de você olhar texturas, olhar formas, olhar cores para inspirar você a fazer o trabalho.
Porque muitas vezes você está ali totalmente centrado dentro do trabalho, dentro de 4 paredes, e você começa a se sentir sufocado porque você não está conseguindo fazer criações, tá certo? Você não está conseguindo produzir aquilo que deseja e aquilo vai criando um estresse. Dentro das minhas salas de aula, isso é uma das coisas que eu vejo muito dos meus alunos, né? Alguns deles vão se identificar. Eu sempre digo, vai ali, toma um café, come um bolo, né? Faz algo que realmente você gosta nesse momento, sai, toma um ar, vai olhar outras formas, outras texturas, outras cores que possam auxiliar no seu trabalho. E muitas vezes só essa saída, né, desse ambiente tenso, a pessoa volta bem mais relaxada e ela consegue criar. Então, essa 7ª dica é uma coisa que eu sempre falo, não crie ao seu redor um ambiente hostil. Tá? Esse ambiente hostil parece que tudo está te prensando, né? Porque você tem a pressão de entregar aquele arranjo, de entregar aquela decoração e você não sabe o que fazer naquele momento. Então é o momento de você dar um minutinho de pausa, nem que seja isso, tá? Para que você pare, pense, repensa e volta e consegue fazer. Tá? Então essa é a minha dica. Eu acho que isso é muito importante para qualquer profissional que trabalha com criação, porque muitas vezes nós temos uma série de informações na nossa cabeça e às vezes é difícil colocar isso para fora. Então, às vezes a gente precisa de ambientes que sejam referenciais para a gente. Então, numa hora dessa, relaxa a gente e sai um pouco, dá uma volta e depois volta ao trabalho, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu busquei aí essas 7 dicas como elementos importantes para um excelente design floral, para um design floral que quer obter muito sucesso. E aí, gostaram das dicas? Desde já eu quero fazer um convite para vocês. Amanhã nós temos um outro vídeo, tá certo? Que vocês vão estar recebendo o link através do e-mail, tá certo? Para assistir. E amanhã a gente vai falar só sobre criação, a gente vai falar só sobre criatividade. Eu vou dar algumas dicas muito bacanas, eu vou dar alguns esqueminhas que possam auxiliar vocês aí a criar bem as composições e as decorações de vocês. Então, eu agradeço até aqui, tá certo? Nós temos ainda aí a semana inteira de vídeos, a gente vai se encontrar bastante. Deixem os seus comentários, muito obrigado e até mais. Tchau!